Eu peço para que você abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. E o segundo livro das Crônicas, do capítulo 14, indo até o 20, vai nos trazer algumas noções do que foi a vida desse rei. Mas nós vamos ler alguns poucos versículos aqui. Capítulo 20, do segundo livro das Crônicas, versículos 30 e 31. Enquanto você vai abrindo, eu vou te dizer uma coisa. O livro das Crônicas é como se fosse um livro de atas do que acontecia no reino de Judá e no reino de Israel, reino sul e reino norte, contando os feitos dos reis, as principais guerras, as principais conquistas, os principais erros e também a vida dos profetas que acompanharam estes reis. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Guarde bem essa frase, última, fazendo o que era reto perante o Senhor. Mas, agora nós vamos para os versículos 35, indo até o 37. Guarde bem, ele fez o que era reto perante o Senhor. Aí, versículo 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fosse a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: portanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. O Senhor destruiu as tuas obras. Por quê? Porque se aliou com Acasias, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. O nome Josafá significa Yahvé é juiz. Ele foi filho de Asa, um rei importante sobre Judá, um rei que fez o que era reto perante Deus, empreendeu uma reforma religiosa, e Josafá recebeu esse nome porque seu pai temia a Deus. E como temendo a Deus, um rei temente a Deus, ele dá um nome que signifique algo da parte de Deus, do caráter de Deus, enaltecendo a justiça de Deus. Agora, vejamos com atenção quais foram os acertos de Josafá, que foram muitos. E por que ele termina a vida com uma mácula? Por que ele termina a vida com esta palavra: as tuas obras foram destruídas. Os navios que iriam buscar riquezas se quebraram, não saíram do porto. Pois bem, Josafá foi influenciado pelo comportamento positivo e também comportamento negativo do seu pai. Quando eu e você vamos para o capítulo 14 deste mesmo livro, algumas páginas atrás, nós vamos encontrar o rei Asa como um espelho positivo sobre a vida do seu filho. Todos nós aqui temos filhos, alguns já têm netos, alguns já têm, talvez, se preparam para ter bisnetos. Pois bem, de qualquer forma, você, irmão e irmã, está sendo modelo para a próxima geração, como foi Asa sobre a vida de Josafá. Um espelho. Veja bem, se você for para os versículos 2 a 5 do capítulo 14, você vai ver que o rei Asa cultivou relação íntima com Deus, o pai de Josafá. Também ele foi maestral na inteligência militar, versículos 6 a 8, versículos 9 a 15, ele foi confiante em Deus nas guerras. Agora observe no capítulo 14, versículo 11, o que diz a palavra de Deus, quando ele ora, dizendo, o texto diz: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome vivemos.
viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Que oração confiante que esse rei faz perante Deus. Olha a referência que o capítulo 15, versículo 17 faz a respeito de Asa, dizendo o seguinte: o coração de Asa era perfeito todos os seus dias. Esse é o pai de Josafá. Acontece que, assim como temos espelhos bons para passar aos nossos filhos, exemplos bons, modelos bons, o rei Asa passou um modelo ruim de relacionamentos e que seu filho segue esse modelo ruim. Veja comigo que o Asa foi um rei que também fez aliança com o rei da Síria, que era iníquo. Capítulo 16, versículo 10, veja o que a palavra de Deus diz a respeito de Asa. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Asa, que era um rei, que a Bíblia diz, procedeu retamente. De repente ele ouve a palavra do profeta, dizendo: o Senhor não pode, majestade, ter aliança com o rei da Síria, um rei iníquo, um rei idólatra. E ao invés dele ouvir, ele lança o profeta no cárcere e também alguns outros que protestaram a aliança do rei Asa com o rei da Síria. Esse era o pai. Agora nós vamos ver como foi o filho. Ele repete as mesmas coisas boas e repete as mesmas coisas ruins do seu pai. Todos nós somos herdeiros de comportamentos positivos e negativos. Essa química faz parte do Éden perdido. Nós queríamos herdar apenas as coisas boas do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós. Mas é a nossa natureza caída, adâmica, pecaminosa, que faz o nosso jeito de ser acabar imitando atos, imitando partes do caráter que não deveríamos. E agora falando sobre o filho, Josafá foi íntegro. Abra comigo no capítulo 17, e quando nós vamos para o versículo 1, indo até o 2, ele foi prudente na segurança nacional, investiu no exército, investiu em fortificação das cidades, ele desfrutava da presença e aprovação de Deus, versículos 3 a 5, ele foi elevado, diz a Bíblia, em servir a Deus. No capítulo 17, versículo 6, veja comigo o que diz a Bíblia: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. A palavra ousado no hebraico gabar quer dizer, ele colocou como prioridade, ele elevou a sua atitude de servir a Deus. Ousado, prioridade, colocou no alto dos interesses, sobre todas as demais áreas da vida. Ele também foi um empreendedor na educação religiosa, montou uma rede nacional de ensino da lei de Deus, versículos 7 a 9. Ainda no capítulo 17, ele foi arrojado na economia, construiu cidades, celeiros para a estratégia de distribuição de alimento no seu país. Veja comigo o versículo 12, o que diz: Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Ele foi urbanizador, versículo 13, empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Também ele foi um estrategista militar, versículos 13 a 19, extremamente justo. Ele estabeleceu tribunais de julgamento para todas as causas menores ou maiores do povo de Deus, em todas as cidades. Não deixou que em nenhuma das cidades de Judá não houvesse um juiz treinado por ele mesmo no padrão de justiça de Deus. Quem dera tivéssemos no nosso país esse tipo de justiça, esse tipo de julgamento. E o rei Josafá estabeleceu isso na nação. Era confiante no Senhor.
os resultados da integridade de Josafá. Veja capítulo 17, versículo 5, a última parte do versículo, o qual teve riquezas e glória em abundância. Capítulo 18, versículo 1, tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Quando esse texto é escrito, entre os judeus naquela época, o ter riqueza e abundância era um sinal absoluto da presença e da aprovação de Deus. Esse padrão muda no Novo Testamento, mas nessa época era este sinal da presença de Deus em todas as áreas, na área financeira. Pois bem, na sua integridade, ele também foi temido pelas nações. Versículo 11, alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Agora, pense comigo, um homem assim poderia viver em paz absoluta até o fim da sua vida, não é mesmo? Você concorda? Concorda com essa afirmação? Ele tinha tudo, a presença de Deus, a aprovação de Deus, sabedoria, ele tinha feitos que o sustentavam na liderança do país. Mas aí ele comete um erro, ele juntou-se com gente perigosa. Capítulo 18, versículos 1 a 3, ele se junta com Acabe e aparentou-se com Acabe. A última frase do versículo 1, a cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade, isto é, persuadiu o Josafá a se juntar a ele numa guerra desnecessária. Versículo 3, Acabe, rei de Judá, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá, olha que resposta comprometedora, serei como tu és, o meu povo como teu povo, iremos contigo a peleja. Aqui ele faz uma aliança, muito mais do que uma amizade, uma aliança com um rei idólatra, perverso e destruidor. Josafá era rei sobre Judá, fiel a Deus, temente a Deus. Acabe era um rei idólatra e comandado pela rainha sagaz, também idólatra, a Jezabel. Josafá, se você pensar em Josafá, o que Josafá viu em Acabe para fazer aliança com ele? Na verdade, nada. Querido irmão, querida irmã, se você está bem na presença de Deus, se você está andando nos caminhos do Senhor, se você está vivendo corretamente na presença do Senhor, cuidado, tome cuidado com alianças perigosas, tome cuidado com amizades perigosas ou tendenciosas. O que Acabe viu em Josafá? Ah, sim, ele viu cifras e ambições. Aqui cabe a expressão, amizade interesseira. Acabe estava interessado em Josafá por causa da influência e das riquezas de Josafá. Acabe também rejeitou a voz de Deus através do profeta Micaías. Quando o rei Acabe vai consultar os profetas a respeito de ir ou não para esta guerra em Ramote Gileade, os profetas dizem, vai. Eram aqueles que queriam colocar as palavras de forma a agradar os ouvidos do rei. Mas aí um profeta chamado Micaías fala a verdade. Ele diz, eu vejo Israel espalhado, o exército espalhado, fugindo, o inimigo vindo contra o povo de Deus e destruindo o povo de Deus. Eu vejo também um espírito de engano sendo colocado entre os soldados de Israel e entre os reis de Israel e Judá. E aí o Acabe manda o Micaías para a cadeia. E o Josafá estava junto. E eu imagino que ele se lembra do pai dele, que também colocou um profeta na cadeia por ter falado a verdade. E daí adiante, Josafá começa a fechar os ouvidos para a voz de Deus. Acabe o afastou da voz de Deus. Mas aí eles vão para a guerra. Josafá sai vivo da guerra, mas o Acabe morre. Acabe morre e vem um outro rei ímpio sobre Israel, o Acasias. E o miserável do Josafá vai lá e faz aliança com Acasias,
novamente o mesmo erro, se repetindo pela segunda vez, aliando-se a um rei ímpio, acumulou um prejuízo nacional, porque a palavra do Senhor veio a Josafá dizendo: porque você se aliou a Acasias, é que as suas obras estão sendo destruídas, e os navios de Tarsis, isto é, aqueles navios, a frota de navios mais preparados para cruzar o Mediterrâneo, os navios mais preparados para irem no meio das tempestades e que voltavam cheio de ouro e preciosidades para Israel, levando algumas iguarias e voltando com outras, fortalecendo o comércio da nação. Quando eles iam sair com os navios se quebram, provavelmente uma tempestade logo na saída, e a Bíblia diz que é Deus quem fez isso. Os navios de Tarsis naufragaram. Eu quero te chamar a atenção, com base nessa narrativa, para que você responda a você mesmo algumas perguntas. Primeira delas: as alianças, influências e amizades que você tem, você as tem para influenciar ou ser influenciado? Você se associa a alguém para falar do Evangelho de Cristo e transformar aquele coração? Ou você ser contaminado? Essa é uma pergunta importante que fazemos com respeito às amizades que temos. Há uma frase de um palestrante famoso chamado Jim Rohn, e a frase é a seguinte: você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Com quem você tem convivido e o que você tem absorvido de palavras, de influência, de sentimentos, de emoções, porque existem emoções que são contagiosas, contaminadoras. A Bíblia diz que a amargura é uma delas. Se você se junta com pessoa amarga, você vai ficar amargo. É a Bíblia que diz em Hebreus: não haja entre vós nenhuma raiz de amargura, porque quando brota, muitos são contaminados. Ou então a ira, quando você se junta ao homem iracundo, diz a Bíblia em Provérbios, você acaba sendo contaminado. Então, você está influenciando ou sendo influenciado? Marcel Telles, um dos principais executivos do Brasil. Aliás, no mundo inteiro ele foi um dos pioneiros de juntar ou unir grandes empresas. E hoje ele é multimilionário, influente, por causa do sucesso em fusão de empresas. E perguntaram a ele qual o segredo disso. Ele respondeu: eu me junto a pessoas corretas, e o resto vem. A gente se junta com quem dá certo e tudo vai dar certo. Então, com quem você tem se juntado? Essa é uma primeira pergunta. A segunda: seus amigos potencializam ou não a sua saúde emocional? Essa é uma pergunta importante. Amigos são o principal indicador do bem-estar, da vida e da saúde de alguém. Ter laços fortes de amizade aumenta, dizem os especialistas, a nossa vida em até 10 anos e nos previne contra doenças cardiovasculares. Quem tem muitos amigos tem a tendência de viver bem e viver bastante. Agora, o contrário disso, a gente chama, talvez você já tenha se deparado com essa expressão, relacionamentos tóxicos. Pois bem, é quando você tem uma amizade que você conversa 20 minutos ou meia hora e quando sai, parece que sai com um peso. Isso dragou a sua energia. Parece que você ficou acordado uma noite inteira depois de meia hora de conversa com alguém. Já viram isso acontecer? Já. Isso acontece. Amizade tóxica. Ou então, aquela ideia da competitividade. Você tem isso, eu também quero ter. Você tem aquilo, eu também quero ter. Ou então a culpa. De repente você conversa com alguém e sai cheio de culpa. Poxa, por que eu não tenho mais sucesso nisso que eu faço? Por que eu estou assim? E sai para baixo. Ou então, a ideia da manipulação. Gente manipulando gente. Conduzindo discretamente pessoas a decisões. Amigos são aqueles que potencializam a saúde, inclusive a saúde emocional e espiritual. Também, outra pergunta: seus amigos potencializam ou arrefecem a sua vida profissional? Aliás, falando sobre profissão, é o que o texto diz aqui. A mão de Deus pesou sobre Josafá
não na saúde do Josafá, mas no seu empreendimento. De repente despencou o empreendimento dos navios de Tarsis, que faziam o comércio exterior. Quem tem um amigo no local de trabalho tem a chance de produzir com alegria no seu trabalho pelo menos até 50% a mais, o que dizem as pesquisas. Pessoas que têm 3 ou mais amigos no local de trabalho são pessoas que estão felizes no local de trabalho e felizes na empresa ou no local onde trabalham. Mas ao contrário disso, existem pessoas que estão constantemente se aproximando do colega de trabalho para falar mal da empresa, falar mal do gerente, falar mal do diretor da empresa, e aí está semeando aos poucos um descontentamento profissional. Você já imaginou o seguinte, meu irmão, de que a maior parte da vida acordada que nós temos, eu falei lá na empresa aquele dia, né? A maior parte do tempo que nós estamos acordados, nós estamos no local de trabalho. Porque quando estamos em casa, depois a gente dorme. Mas o tempo acordado é no local de trabalho. Se o local de trabalho é um inferno, meu irmão, você não consegue trabalhar, produzir. Então você precisa ter gente que potencialize isso na sua vida. E agora a pergunta de todas, a mais crucial: seus amigos, amizades, influências aproximam você de Deus ou te tiram da presença de Deus? As alianças de Josafá puxaram Josafá para mais longe de Deus. Ele termina a vida não como ele começou. Ele termina tendo alguns prejuízos, porque se aliou a Acabe e a Acaz. Alianças perigosas, amizades perigosas. Isso me lembra o que li. Alguém respondeu a um pregador do Evangelho, quando essa pessoa disse, o pregador disse, você não quer receber Cristo como seu Salvador e ir para o céu? Essa pessoa friamente respondeu dizendo: meus amigos, meus melhores amigos não estão indo para o céu, e alguns deles já morreram, e eu sei que foram para o inferno. E ele responde dizendo: preferiria ir para o inferno, porque lá eu iria encontrar as pessoas que eu mais apreciava. O problema é que no inferno não existe amizade nenhuma, porque não existe amor nem afeto. Lá impera o ódio pela eternidade da eternidade. Ali-se com pessoas que estão indo para o céu. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Ali-se com pessoas que estão orando, clamando, buscando a Deus, tendo temor de Deus. E não significa que você não possa ter amizades que não servem a Deus, pelo contrário, tenha, mas tenha para influenciar, pregar o Evangelho, orar por pessoas que não conhecem a Cristo, e dizer para os seus amigos: eu estou orando por você, eu estou orando pela sua conversão, eu estou orando para que Deus faça uma obra na sua vida. Eu tinha 17 anos de idade quando tive um amigo que já estava nos 24 ou 25 anos de idade, que recém tinha saído do seminário e sido ordenado ao pastorado, o José Carlos Lessac, carinhosamente chamado de pastor Lessac, um jovem ainda. E ele muito me influenciou ao ministério. E a gente saía junto e ele estava sempre falando da sua forma com que ele estava empolgado em servir a Deus, em amar a Deus, as pregações, o ensino doutrinário e tudo mais. E tem alguns fatos interessantes. Ele quase não enxergava, era tremendamente míope. E numa ocasião nós estávamos nas ruas de Curitiba, assim, passando pelo comércio, e tinha uma loja de confecções para gestante. E ele olhou assim e entrou. E eu estava conversando com ele, naturalmente eu entrei, e ele ficou olhando a loja, e depois ele saiu, ficou olhando a placa, e eu perguntei: Carlos, por que você entrou aqui? Ele falou: você acredita que eu li errado? Eu li assim, congregação protestante, era confecção para gestante. Mas essa amizade, a gente ia junto para as vigílias de oração, e eu via ele sendo usado por Deus, e eu dizia:
eu quero ser como ele. Hoje eu tive a oportunidade de escrever para ele. Eu falei, eu vou citar você na pregação. Amizades que te levam para o ministério, amizades que te levam para mais perto de Cristo, amizades que te levam a amar mais a Deus. A parte boa da biografia de Josafá, as partes elogiosas, quando o texto diz, ele andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. A parte boa, quando Josafá estava bem, de bem com Deus e com a vida. Mas aí vem a mancha, por causa de amizades mal administradas. Porém Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, portanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. Os navios de Tarsis se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Como a história dos seus relacionamentos está sendo construída? Como estão as suas associações hoje? Com quem? Quais são as suas amizades hoje? Quem mais influencia você hoje? Quem mais influencia a sua fé hoje? Quem mais influencia áreas da sua vida? Deus nos chama a pensar isso e orarmos por isso.